que foi exatamente a questão do jogo de sinais, que é onde é um calo no sapato até de alunos do terceiro ano do ensino médio. Então a gente vai focar nisso aqui para que vocês não tenham esse problema lá na frente. Bom, os números inteiros relativos é representado pela letra Z, que vem de menos infinito, passando pelo zero e vai até mais infinito. Por que inteiro? Porque aqui eu não tenho os números decimais, não tenho o número fracionário. Essas regras que vão ser aplicadas aqui, elas também servem para os outros números, mas por enquanto a gente vai trabalhar só com números inteiros, tá bom? As operações, a gente vai focar aqui nessas diferenças aqui entre as operações adição e subtração e multiplicação e divisão, para que vocês não confundam as duas coisas. Bom, elas têm duas regras básicas para adição e subtração. 1.1 é quando os elementos têm o mesmo sinal. O que é que a gente faz? A gente conserva o sinal e somam-se os elementos. Exemplo, aqui quando não tem o sinal é porque mais 2 mais 3 é mais 5, ou simplesmente 5. Quando é mais não precisa botar o sinal. Menos 2 menos 3 é a mesma regra, conserva o sinal que é menos e soma os elementos. 2 mais 3, 5. Regra 2, adição de elementos com sinais diferentes. Qual é a regra? A gente conserva o sinal que antecede o maior número, antecede o que vem antes, né? E subtraímos o maior do menor. Aqui, ó, eu tenho menos 2 mais 5. Qual é o sinal que antecede o maior número? É o mais. Então, ele sempre resolve primeiro a questão do sinal, que é mais, e subtrai o maior do menor. 5 menos 2, 3. Exemplo 2. Menos 6 mais 2. Qual é o sinal que antecede o maior número? É o menos. Então, a gente põe aqui e subtrai 6 menos 2, que dá 4. Tá ok? As outras operações é multiplicação e divisão. A gente tem também duas regras. Elementos com sinais iguais. O resultado é sempre positivo. Tá? Aqui, ó, mais 3 multiplicado por mais 4. O resultado dá mais 12. Então, mais com mais dá mais. Aqui, ó, menos 3 multiplicado por menos 4. Menos com menos dá mais, porque os sinais são iguais. Então, o resultado vai ser 12 positivo também. Elementos com sinais diferentes, o resultado vai dar sempre negativo. Exemplo, menos 3 vezes mais 5. Menos com mais dá menos. 3 vezes 5, 15. Então, resumindo, sinais iguais na multiplicação e divisão dá positivo, sinais diferentes dá negativo, e não confundam isso com adição e subtração, que é essas duas regras. Quais são? Adição e subtração. Conserva elementos com o mesmo sinal, conserva o sinal e soma. Elementos com sinais diferentes, conserva o sinal que antecede o maior e subtrai o maior do menor, tá? Não confundir essas duas coisas, que a gente vai exercitar e a gente vai poder verificar isso aí. Ordem das operações, isso aqui é importante. Sempre numa expressão a gente vai resolver primeiro potenciação e iniciação, se houver, multiplicação e divisão, e por último a gente vai resolver adição e subtração, que quem separa parcelas de uma expressão é o sinal de mais e o sinal de menos. Com relação aos separadores de operações, a gente vai seguir essa regra. Primeiro resolve o parêntese, depois os colchetes e depois as chaves. Isso a gente já viu, mas eu estou só retomando aqui para a gente poder fazer o exercício, tá bom? Bom, a gente vai resolver esses exercícios
que vão dar a cancha para vocês poderem fazer o exercício que está na apostila. Vocês podem, a cada item que é explicado, tem uma lista de exercícios que vocês vão fazer. Então, vou dar esses exemplos que vai servir de base para que vocês possam resolver sozinhos. Essa primeira aqui, pessoal, é só o exercício com relação ao jogo de sinal na multiplicação e divisão. Eu coloquei esses pontos que representam a multiplicação, mas podia ser divisão que daria na mesma, tá? Então, a gente vai usar as regras da multiplicação e divisão. Sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Então, é só para determinar o sinal. Então, aqui, ó, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. E mais com menos dá menos. Então, o resultado dessa primeira letra A seria menos. Letra B. Vamos seguir o mesmo procedimento. Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos também. Então, o resultado das duas é negativo. Então, isso aqui, se vocês tivessem números aqui, vocês resolveriam o sinal, depois fariam a multiplicação dos números e daria o resultado bem aqui, tá? Um resultado qualquer aqui. Agora a gente vai resolver a segunda, que a gente vai aplicar as regras de adição e subtração. Eu vou trazer para cá. Então, a letra A, eu tenho menos 3 mais 5 mais menos 10 mais 9 menos 2 mais 4 menos 7 mais 6. Eu coloquei nessa sequência de mais e menos só para a gente exercitar as duas regras. Então, olha só, o que a gente faz? A gente vai pegar e agrupar. Como começou por menos, eu vou pegar todos os valores negativos. Menos 3, menos 10, menos 2, menos 7. Agora os positivos. Mais 5, mais 9, mais 4, mais 6. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque eu vou aplicar a primeira regra aqui e a primeira regra aqui. O que é? Adição de elementos com o mesmo sinal. A gente conserva o sinal e soma. Então, como todos esses elementos são negativos, então o resultado dele vai ser sinal negativo. Aí eu vou somar 3 mais 10, 13, 15, com 7, 22. Então, o resultado desse grupo todo dá menos 22. Aqui é a mesma regra, eu já vou botar o sinal de mais e eu vou somar os elementos. 5 com 9, 14, 14 com 4, 18, 18 com 6, 24. Chegou aqui, eu vou aplicar a segunda regra, que é a adição de elementos com sinais diferentes. O que é que diz? Conserva o sinal que antecede o maior, que no caso é mais, e subtrai o maior do menor. 24 menos 22, o resultado dá mais 2 ou simplesmente 2. Tá? A letra B. A letra B eu vou aplicar a regra dos separadores de operações. Então eu vou copiar para cá. Menos 10, menos, abre chaves, menos 2, mais, abre colchete, mais 1, menos, abre parênteses, menos 3, menos 5, fecha parênteses, mais 3, fecha colchete e fecha a chave. Então, olha só, o que diz a regra? A gente tem que fazer primeiro, resolver primeiro parênteses.
Então eu vou resolver logo esse camarada bem aqui. O que é que tem dentro desse parênteses? Tem uma operação de adição, onde os dois elementos têm o mesmo sinal. Então, menos 3, menos 5, o resultado desse parênteses vai dar menos 8, tá bom? Então, eu vou repetir aqui, ó, menos 10, menos, eu vou manter o resto tudinho aqui, mais 1, menos, agora eu vou botar o resultado aqui, ó. O resultado dessa operação deu menos 8, mais 3, fecha colchete, fecha chaves. Agora aqui, vou seguir aqui, ó. Eu tenho que resolver quem agora? Pela essa ordem aqui, eu tenho que resolver os colchetes, que no caso só é 1. Menos 10, menos, eu mantenho a chave que ainda não vai ser eliminada. Menos 2, mais. Aqui, ó, mais 1. Aqui, toda vez que eu tenho um sinal na frente do parênteses, ele faz aquele jogo de sinal, é como se tivesse uma multiplicação. Menos com menos dá mais. Aí tem mais 3. Eu já posso resolver agora quem? Os colchetes. Então, menos 10, menos. As chaves continuam. Mais. Bora ver quanto é que dá esse resultado aqui de dentro desse colchete. 1 mais 8, 9, mais 3, 12. Então, o resultado desse colchete é 12, que eu vou somar com esse elemento que estava aqui desde o início. Então, aqui eu tenho menos 10, menos... Olha só, aqui é a adição de elementos com sinais diferentes. O que é que a gente faz? Conserva o sinal que antecede o maior, que é mais, e subtrai o maior do menor. 12 menos 2 dá 10. E agora, por último, eu vou resolver as chaves. Tem um sinal na frente das chaves, faz jogo de sinal com o que está lá dentro. Então, fica menos 10, menos com mais dá menos 10. Aí, o final, eu vou fazer a adição com esse 10 que estava desde o início. Então, ficou menos 10, menos 10... É o primeiro caso, lá da adição e subtração de números relativos. Conserva o sinal, que é menos, e soma os elementos. Então, o resultado dessa expressão aqui é menos